Nós estaremos meditando a palavra de Deus. O tema da nossa ministração dessa noite é o poder de uma vida focada. Essa palavra ela vem porque domingo, a chegada do encontro, logo depois da chegada do encontro, a gente já tem mais experiência e sabe que a luta espiritual é muito grande. E a gente sempre sabe que a gente sai focado, a gente vem do encontro muito focado, a gente vem com uma nova disposição para viver. E o inimigo vem fazer gracinha mesmo, e aí vem as gracinhas, e aí domingo nós tivemos aqui situações, aconselhamos, situações que aconteceram. E aí Deus manda essa palavra hoje não só para quem fez o encontro, mas para você que está aqui. Conta uma fábula que um tigre estava faminto, e ele começou a rastrear o cheiro de um porco do mato. E ele foi rastreando, ele foi seguindo aquele porco do mato. E enquanto ele seguia aquele porco do mato, cruzou o caminho dele um coelho. Ele sentiu o cheiro daquele coelho, e ele parou de seguir o porco do mato e começou a seguir o cheiro daquele coelho. E ele foi seguindo o cheiro daquele coelho, e de repente, quando ele estava seguindo o cheiro do coelho, ele sentiu um cheiro muito forte de um rato. E aí ele começa a seguir o cheiro daquele rato, e aí ele vai seguindo aquele cheiro, seguindo, e de repente ele chega na toca daquele rato. Aquele rato já tinha sumido, desaparecido ali naquela toca. E esse tigre, ele termina o dia com muito mais fome do que quando o dia começou. Ele termina o dia sem ter caçado nada, sem ter se alimentado, muito pior do que quando o dia começou. Isso aqui é uma ilustração da nossa vida, da minha vida e da sua. Quantos de nós passamos a vida distraídos com isso e aquilo, e no final das contas, a gente descobre que pouco conseguimos na vida. Pouco avançamos na vida, pouco conquistamos na vida. Fomos passando a nossa vida mais distraídos. Distraídos aqui, distraídos ali, uma situação hoje, uma situação amanhã, um problema hoje, um problema amanhã, uma peleja hoje, uma peleja amanhã. A vida, na verdade, ela é cheia de distrações, e as distrações são um dos maiores problemas dos tempos que nós vivemos hoje, do mundo que nós vivemos. É um problema tão grande que 95% das pessoas admite que é muito difícil se concentrar. A maioria das pessoas hoje não consegue ler um livro, a maioria das pessoas hoje fica nas redes sociais, e é muito dinâmico tudo isso, e não consegue ler uma página de um livro. Dificuldade de manter foco, dificuldade de concentrar, as pessoas têm muita dificuldade com isso. E aí muitas vezes você se questiona, ou até questiona a Deus, por que a sua visão de vida, o seu projeto de vida é constantemente adiado? Por que às vezes ele nem acontece? Por que às vezes você desanima? Porque você tem um projeto de vida, você tem uma visão para a sua vida, e aquilo vai ficando adiado, vai ficando protelado, postergado, ou parece às vezes que nunca vai se realizar. E nós preferimos pensar que isso tem a ver com o tempo de Deus. Nós preferimos pensar, não é o tempo de Deus ainda, não era para ser agora, um dia, quem sabe, talvez vai ser, talvez até você tenha razão, mas também pode ser que há uma outra razão pela qual as nossas visões, os nossos planos de vida, os nossos objetivos e alvos, eles se atrasam ou não acontecem. É porque nós nos distraímos na vida. Nós somos distraídos com muita facilidade na vida. Uma das maiores táticas do inimigo da nossa vida são as distrações. E ele usa as distrações para nos impedir de realizar grandes coisas, para nos impedir de chegar aos nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos, nos impedir de progredir na vida e até mesmo impedir o nosso crescimento no nosso relacionamento com Deus. Mas o que é uma distração, pastor? Distração é aquilo que é qualquer coisa que desvia você do seu propósito dado por Deus, seja para a sua vida espiritual, seja para os seus relacionamentos, seja para a sua família, seja para a sua vida financeira, seja para a sua vida profissional. As distrações nos fazem perder a palavra, a voz, a presença, as bênçãos, as oportunidades e os planos de Deus para a nossa vida. As distrações da vida nos lembram uma história de Pedro que muitas pessoas conhecem. Pedro andando sobre as águas, atendendo um chamado de Jesus que disse para ele ir, e aí ele está fora do barco, agora já dando alguns passos sobre a água, está caminhando em direção a Jesus, mas ele de repente se distrai com o vento, se distrai com a força das ondas, ele tira os olhos de Jesus, e ele começa a se concentrar nas lutas, dificuldades, nos problemas, e aí ele começa a afundar. Sempre que o inimigo da sua vida, ele vê você progredindo, sempre que ele perceber que você está caminhando rumo aos seus planos, suas visões, seus projetos de vida, ele vai fazer de tudo para distrair você, ele vai fazer de tudo para desfocar você, para distrair você. Satanás usa as distrações externas
para destruir o seu desenvolvimento interno, para destruir o seu foco, a sua capacidade, a sua perseverança. Pedro se distrai. E quando ele se distrai, ele começa a afundar, e a distração ela é a principal razão para o fracasso, para a queda da maioria das pessoas. A maioria das pessoas fracassa e cai quando elas não têm foco, quando elas perdem o foco, ou quando as coisas ficam muito difíceis, complicadas, e aí não se consegue manter o foco verdadeiro, quando não conseguem ser resilientes no caminho do propósito que estabeleceram para suas vidas. Pastor, o que é esse negócio de resiliência? Resiliência é uma palavrinha que vem lá da física, está relacionado com a propriedade de alguns materiais que eles apresentam de sempre retornar à forma original, após eles terem sido submetidos a uma deformação elástica, eles voltam. Na física isso se chama resiliência. Na psicologia, na neurociência, resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, se adaptar às mudanças, superar obstáculos, ou resistir à pressão de situações adversas, choques, estresse, traumas, sem entrar em surto psicológico, sem entrar em surto emocional, sem lidar com essa questão física, encontrando soluções, estratégias para enfrentar e superar as adversidades. Isso não significa que o indivíduo resiliente seja invulnerável ou blindado. Não se trata de sempre sair ileso das suas situações críticas ou difíceis, mas se trata de desenvolver uma capacidade de lidar com a crise de uma maneira eficiente e sair de toda crise mais fortalecido, mais amadurecido. O inimigo e a vida trabalham o tempo todo e constantemente para nos distrair, irmão. Ele se empenha tanto, porque sabem que se conseguirem esse objetivo, nós nunca chegaremos a lugar algum dentro da nossa visão de vida, dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que a gente quer alcançar, dos nossos planos, do propósito que Deus colocou nos nossos corações. E é por isso que o maior desafio que eu e você temos todos os dias, isso é todos os dias, o nosso maior desafio diário é aprender a manter o foco. É permanecermos focados no que queremos, para onde estamos caminhando, onde nós vamos chegar, o que nós planejamos para a nossa vida, o que desejamos para a nossa vida. O maior desafio que nós temos é manter o foco. Foco é qualquer coisa que consome o seu tempo, a sua energia, suas finanças, a sua atenção. A vida, irmão, é sobre foco. A vida descansa, repousa sobre foco. Apenas as pessoas focadas terão sucesso na vida. O foco precede o sucesso. Ninguém alcança o sucesso sem ter foco, ninguém. A gente vê testemunhos, porque o sujeito vendia água no trânsito, agora ele é isso, ele é aquilo, mas ele permaneceu focado o tempo todo, ele sabia onde ele queria chegar, pegou em dinheiro emprestado com alguém para comprar a primeira remessa de água para vender, vendeu a primeira remessa, foi lá, tirou, pagou o empréstimo, pegou o lucro, comprou mais água, e depois foi indo assim, foco o tempo todo. Hoje dá palestras, é coach, foco o tempo todo. A vida é sobre foco. As pessoas que têm sucesso são pessoas que entenderam essa questão. Muitas pessoas são boas em começar coisas, mas não conseguem terminar. Muitas pessoas são boas em fazer planos. Muitas pessoas são ótimos em desejar excelentes coisas. Muitas pessoas são excelentes em planejar, colocar objetivos, alvos, mas não terminam, não perseveram. E então, se você não está focado, as pessoas precisam entender que somente aquela pessoa que é focada consegue finalizar. Somente as pessoas focadas são capazes de seguir sempre em frente, em direção ao objetivo proposto, em direção a um sonho, em direção a um propósito dos seus corações, porque essas pessoas focadas conseguem deixar de lado as coisas que não têm ligação direta com o seu objetivo determinado. São pessoas que conseguem dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida. Não, isso aqui é ruim, mas não quero saber, isso aqui não tem a ver com o que eu quero para a minha vida. Isso aqui não tem a ver com o meu propósito, isso aqui não tem a ver com o meu sonho, isso aqui não tem a ver com o meu objetivo. As pessoas focadas, elas sabem escolher as lutas que elas devem lutar. As pessoas focadas sabem escolher as preocupações que devem ocupar suas mentes e seus corações. São pessoas que não se distraem. São pessoas que olham para o lado e falam, tem um monte de bomba explodindo aqui, mas essas bombas não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida, então isso aqui vai ficar de lado, eu vou deixar para lá. A única razão pela qual as pessoas falham na vida é porque tem um foco quebrado, não conseguem permanecer, manter o foco, esse foco se quebra. A falta de foco faz a pessoa viver como um gafanhoto, irmão.
sujeito às paixões, tocadas de um vento, de um lado para outro, se sentindo pequenininhas, impotentes diante das lutas, dos problemas, dos desafios. A falta de foco faz eu me sentir cada vez mais impotente, menorzinho. E se você quiser alcançar seus objetivos na vida, eu não sei quais são, mas eu sei que você tem, espero que tenha, porque eu tenho. Você precisa ter foco. E ter foco é intencional, é proposital. Você precisa tomar a decisão de ter foco. Foco não é uma coisa que cai do céu e de repente, eu estou focado. Não, você tem que ser proposital, intencional. Você precisa ser específico. O principal alvo do nosso inimigo é desviar o seu foco, é confundir você, é distrair você. O seu inimigo, ele vai usar qualquer pessoa que desvie o seu foco, qualquer tarefa dada por Deus, ele vai usar qualquer coisa que ele puder para desviar seu foco, tirar sua força, sua energia, sua concentração. E hoje eu gostaria de dizer uma coisa para você, irmão. Talvez você não saiba quem é seu inimigo. O seu inimigo, na verdade, seu inimigo é qualquer pessoa que desvie o seu foco de qualquer tarefa dada por Deus. Seu inimigo é qualquer pessoa que desvia você de todo o plano e propósito e objetivo que Deus pôs no seu coração. Pastor e meu amigo, quem é meu amigo? Amigo é aquela pessoa que te ajuda a se concentrar nas instruções de Deus para a sua vida. Amigo é aquele que ajuda você a manter o foco no objetivo. Amigo é aquele que diz para você, olha, Deus tem isso aqui para a tua vida, não para agora, não desanima agora, não é para parar, continua. Eu sei que está ruim, eu sei que está complicado, eu sei que está no meio de uma luta muito grande, mas é isso que Deus tem para a sua vida. Continua, não desanima. Esse é amigo, irmão. É aquele que te lembra constantemente de sonhos, objetivos, questões que Deus formulou no seu coração. Jesus, ele destacou muito a questão do foco. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículos 29 e 30, ele diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus, ele falando de foco o tempo todo. E se houver alguma coisa na sua vida que atrapalhe o teu foco, se houver alguma coisa na sua vida que atrapalha a perseguição do seu objetivo, tira, deixa de lado. Não carrega isso na sua vida. Isso não faz parte da sua luta, não faz parte da sua caminhada. Jesus encorajou seus discípulos a manter o foco no reino de Deus. Ele disse que todas as provisões das coisas que eles precisariam viriam por meio de foco absoluto no reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A maneira mais fácil de destruir o objetivo ou o sonho de qualquer pessoa é dar outro objetivo e outro sonho, porque aí ele distrai, ele desvia, e aquilo que era o primeiro objetivo, o primeiro sonho, já não é mais o primeiro objetivo, o primeiro sonho, porque alguém deu outro objetivo, alguém deu outro sonho, e aí eu paro de perseguir aquilo, eu paro de me envolver naquilo, eu paro de perseverar, e eu vou buscar o outro. É a maneira mais fácil de destruir o objetivo ou o sonho de alguém. O foco quebrado, ele cria instabilidade, ele cria insegurança. Olha o que diz lá em Tiago capítulo 1, versículos 6 a 8, a palavra de Deus diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui, irmão. Pessoas focadas não fazem coisas boas, fazem coisas certas. Existem muitas coisas boas na vida, mas que não são as certas para a gente naquele momento. Pessoas focadas, eles não estão preocupados em fazer o que é bom, porque ser bom, a gente pode ser bom com um monte de gente, a gente pode dar atenção para um monte de gente, nós podemos nos desviar do nosso caminho. As pessoas focadas, eles fazem as coisas certas. Alguém disse assim: mantenha o seu rosto voltado para o sol e você nunca verá a sua sombra. Nunca. Mantenha o seu rosto voltado para o sol e você nunca vai ver a sua sombra.
É o foco quebrado, é eu deixar de olhar para frente, é eu deixar de olhar para o futuro, é eu deixar de olhar para o sol, que faz com que os destinos sejam quebrados. Obstáculos são vistos pelas pessoas quando elas desviam os olhos dos seus objetivos. Uma pessoa focada não vê obstáculo, irmão. Uma pessoa focada não vê obstáculo. É por isso que muitas pessoas falam: pastor, eu não entendo como é que o senhor consegue ser assim, tão calmo, tão tranquilo, está pegando, tem essa dificuldade, tem essa luta. É porque eu preciso olhar lá no meu objetivo, irmão. Tem um buraco aqui, tá, mas eu tenho um objetivo lá, o buraco aqui eu vou transpor. Mas tem gente que olha o buraco, o problema é o buraco, o problema é a situação, o problema é a briga, o problema é fulano, o problema é a língua, o problema é a fofoca, o problema é isso, o problema é aquilo. E hoje, Deus dizendo para mim e para você, que as pessoas quando têm foco, uma pessoa focada, não desvia, não tira os seus olhos do seu objetivo, de onde elas querem chegar, do que elas querem fazer, do que elas querem alcançar. Não há um obstáculo que faça elas pararem de olhar para o que querem. São pessoas perseverantes, elas vão, é aquilo que elas querem. E nesse aquilo que elas querem, elas superam. Superam, irmão. Por exemplo, de manhã eu brinquei muito, agora à noite também. Levanta a mão as pessoas que ainda têm algum problema financeiro na vida, ainda estão com dívida. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Tem bem mais gente ainda, né, irmão? Fica com vergonha não, pode fazer assim. Você vai se unir aí uma turma, uma galera aí. Se você for parar todo dia para ficar falando: não tem dinheiro, não vamos dar conta, nossa, não sei como é que eu vou fazer, nossa, o mundo vai acabar, não tem condição, não, esse mês não posso pagar isso. Sabe quanto tempo já faz isso na sua vida, irmão? Começou o ano, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Está aí você. E todo mês a mesma coisa. Não dá, é pouco, não sei o que eu vou fazer da vida, meu Deus do céu, está complicado, e está isso, e está aquilo, e está aquilo. A pessoa focada sabe que tem um problema aqui, mas ele continua olhando lá na frente. A pessoa focada, ele sabe que Deus é a provisão. Se ele continuar olhando para o seu objetivo, Deus é a provisão. Ele não para, ele não se detém por causa do obstáculo aqui. A pessoa que não tem foco, ela para no obstáculo. A pessoa que não tem foco, ela se preocupa com o obstáculo. Ela não preocupa com o objetivo, ela preocupa com o obstáculo imediato aqui, o que eu preciso resolver aqui. E muitas dessas pessoas no obstáculo esquecem o seu foco, esquecem seus sonhos, seus planos, seus objetivos, porque apareceu uma luta, porque apareceu um problema. Esquecem, não querem mais, não são assim. Vamos ler um texto que está em Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. A Bíblia diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. De acordo com esse texto, irmão, nós podemos meditar em pelo menos 5 maneiras. Por isso que eu falo, quando você vier para os cultos, traz uma canetinha, um papel, para você anotar algumas coisas. 5 maneiras que Deus quer falar comigo, com você hoje. Algumas coisas que Pedro fez com sucesso e algumas coisas que Pedro deveria ter feito e não fez. Número 1, para manter o foco, você precisa manter também o objetivo claro na sua vida. Para manter o foco, tem que estar claro o que eu quero. Tem que estar claro onde eu quero chegar. Tem que estar muito claro o que eu quero alcançar. Mateus 14, 28 diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro tinha um objetivo muito claro: eu quero ir até aí, eu quero te encontrar, eu quero chegar junto de você. O seu foco principal, o seu objetivo era andar sobre as águas, chegar até Jesus. E aí ele sai do barco, ele começa a caminhar, e ele vai caminhando em direção ao seu objetivo, em direção a Jesus. O objetivo te dá algo para onde caminhar. O objetivo te dá algo para onde andar, para onde caminhar, algo para alcançar, algo para trabalhar na sua vida. Se você quer foco, você também precisa ter um objetivo muito claro. Hoje Deus te trouxe aqui, e é preciso que você responda algumas perguntas para você hoje. Em que momento da sua vida você está? Você sabe realmente o que você quer? Você sabe realmente onde você quer chegar? Você sabe onde você quer estar? O que você está vendo hoje na sua vida?
O que você está disposto a fazer para alcançar seu objetivo? Tenha sempre um objetivo muito claro. Você não pode estar focado se você não souber para onde está indo. E Pedro sabia para onde está indo. Às vezes, quando eu vou fazer aconselhamento, eu preciso ajustar o foco da pessoa de novo. Por exemplo, está aí, tem filho pequeno e tem filho já marmanjo criado. E o filho marmanjo começa a te dar trabalho, vício, álcool e mais não sei o que, e casa, e faz filho, sem casar, e aquele rolo, aquela anarquia, e você com um filhinho pequenininho ainda para criar. E aí você perde o foco, porque você começa a se preocupar tanto com o marmanjo, que já era para estar independente, que responde pelas consequências dos seus atos, que você começa a focar no grandão e esquece que você ainda tem uma família, você ainda tem um filho para terminar de chegar, para terminar de criar, e o teu compromisso maior é com aquele que é dependente de você, aquele que ainda mora debaixo do seu teto, que mora debaixo da sua casa, é ele que precisa de você, é ele que precisa da tua atenção, o teu foco é ele. Mas não é fácil, né, irmão? Não é fácil dizer, olha, para você eu já fiz o que eu tinha que ter feito, já te ensinei, já cuidei de você, já fiz tudo o que eu podia fazer, agora é a tua vez, agora é você. Você vai tomar as suas decisões, você vai responder pela tua vida. Se precisar de conselho, estou aqui. Olha lá, meu filho sabe que é assim que funciona. Se precisar de conselho, estou aqui para te dar conselho. No meu caso, eu tenho uma menininha que vai fazer 9 anos agora em agosto. Eu tenho que focar, eu tenho que me preocupar, porque ela é dependente, ela está no processo de crescimento, ela está aprendendo. Isso significa que o foco tem que ser claro, irmão, não pode ser confuso. Tem que ser muito claro. Eu tenho que ter esse objetivo na minha vida. Alguém saiu da sua vida? Teus filhos continuam aí, teu foco é claro. E às vezes o que a gente mais precisa é isso, irmão. Parar de confusão. Eu não posso estar dividido, eu não posso ter 2 focos. Não pode. Eu não posso estar confuso por alguém que me abandonou, sofrendo por alguém que me abandonou, e ainda olhar para alguém que depende de mim. Eu não consigo ter foco o tempo inteiro assim, eu tenho que escolher, o meu foco tem que ser claro. E às vezes, para determinar um foco, você tem que deixar outras coisas para lá, irmão. Às vezes, para determinar um foco na sua vida, outras coisas têm que ser deixadas. Número 2, não dê ouvidos aos seus amigos do barco. Pode ser do barco, pode ser do bar, pode ser... Não dê ouvido aos seus amigos do barco. Mateus 14, 26. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos estavam no barco ali, todos no seu barco, e aí viram Jesus andando sobre as águas, e quando viram, todos gritaram de medo, dizendo, é um fantasma. Todos os discípulos estavam com medo, mas um resolveu que ele queria sair daquele barco e andar sobre as águas. Enquanto todos gritavam de medo, um tomou uma decisão de sair, de andar sobre as águas. Ele queria agir com fé, e ele sai do barco e começa a andar sobre a água. E eu fico imaginando, irmãos, que ficaram dentro do barco, tentando imaginar o que disseram um para o outro, ou talvez o que eles pensaram. Talvez algum muito maluco falou assim, Pedro, tu tá maluco, cara, o que você está fazendo? Outro talvez tenha falado assim, Pedro, para, você vai se afogar, cara. Outros, e tem gente na vida assim, Pedro, você está pensando que é só você que sabe fazer isso? A gente também sabe, mas a gente não quer fazer. Eu também posso, mas eu não quero. Eu também sei, mas eu não quero fazer. Outro, talvez tenha falado, para que essa exibição? O cara exibido, para que essa exibição de andar sobre as águas? Outro talvez tenha falado, Pedro, vou falar um negócio para você, se está feia a coisa agora, você vai ver daqui a pouco, você vai ver a rajada de vento que vai vir aí, você vai ver a onda que vai vir aí, vai te engolir, cara. E os discípulos, alguns talvez atacando, outros talvez criticando, outros talvez não acreditando em Pedro, por fazer essa caminhada pela fé. A maior parte das críticas na tua vida virá de pessoas que costumavam ser seus companheiros de barco. Todo mundo aqui tem companheiro de barco, né, irmão? É os companheiros da farra, o companheiro da vida que eu levava, são os companheiros, sei lá,
da ginástica, da academia, do lazer, são a minha galera, é a minha galera. É aquela turminha. São os companheiros de barco. E eles se recusam a sair do barco. Se recusam. Eles se recusam a sair do barco. E se você quer manter o foco, você não pode dar ouvido às pessoas que se recusam a sair do barco. Porque eles estão te perseguindo de lá, de dentro do barco, irmão. Sabe uma das coisas que a gente percebe na vida? Que aquelas pessoas que se dão bem na vida, as pessoas que se saem muito bem na vida, eu não vou perder tempo falando de você. Principalmente se você estiver em último. Quem está correndo, quem está na frente, quem está na ponta, ele olha a linha de chegada e não fica olhando para o último que está lá não, irmão. Porque se ele ficar olhando para o último, ele vai tropeçar. Se ele ficar olhando para o último, ele vai perder o rumo. Ele olha para a linha de chegada. Quem fala de você é quem está no barco. Tem um ditado que diz que é o sujo falando do mal lavado, né, irmão? É assim. É aqueles que não querem sair do barco, e aí você resolveu que você quer mudar de vida, você resolveu que a tua história tem que ser diferente, aí aqueles falam, que é isso, para com isso, que bobagem. É quando você pega e fala assim, olha, aqui na igreja teve um tempo, de manhã eu falei sobre isso, não sei se aqui agora à noite tem alguém que estava nessa galerinha. Teve uma época na igreja, estava a onda dos petequeiros, era a turma da peteca. E aí final de semana é peteca, 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 e aí junta e vai não sei para onde, aluga um lugarzinho ali e tal, quando vê, as esposas começaram a me procurar. Falei, pastor, esse negócio de peteca não está dando não, pastor. Ó, final de semana tudo fora de casa, não dá uma mão em casa, não faz nada, é só a peteca, estou saindo com a turma e tive que chamar. Falei, eu sei que vocês estão gostando da peteca, mas maneira um pouco, está ruim. Vocês estão comprometendo a agenda da casa de vocês. As esposas, o lar de vocês, é prioridade, é foco. E aí foi indo, acabou, hoje nem sei como é que faz, aí estão substituindo algumas coisas. Mas quando você faz isso, você toma a decisão de reorganizar a sua agenda, sempre vai ter alguém que vai falar para você assim, que é isso, larga a mão de ser bobo, vai ficar em casa agora? Nossa, mas e a nossa turma vai desmanchar? Nossa, mas e a nossa turma vai... Não, irmão, simplesmente você está dizendo, olha, eu preciso reorganizar, realinhar o foco da minha vida, eu tenho que pôr prioridade na minha vida sim, eu não posso ser dessa maneira, eu tenho filho, eu tenho marido em casa, eu tenho coisas para fazer, então não pode ser desse jeito, eu não posso. E aí vem a chantagem de quem não tem foco, quem está no barco, vai desmanchar nossa turma, nossa é tão legal, a gente montou, nossa não sei como é que vai fazer, que é isso agora? Você nunca verá alguém melhor que você, olhando, falando de você, não, porque quem vence, quem caminha, se ocupa com a linha de chegada, aqueles que se ocupam realmente em falar mal, são as pessoas que ainda estão no barco, e em vez de ficar ouvindo os companheiros do barco, concentre-se na voz e nas instruções de Jesus, porque é Ele quem está conduzindo a sua jornada na vida, é Ele que está interessado na sua felicidade, na sua família, nos seus planos, nos seus objetivos. Infelizmente, irmão, tem gente que está trocando 6 por meia dúzia, desmanchou um relacionamento para fazer a mesmíssima coisa no relacionamento que está agora, mesma coisa, vai fazer a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros, a mesma coisinha, a mesma história. Falta de foco, irmão. 3, cerque-se de pessoas que adoram caminhar sobre as águas. Cerque-se de pessoas que gostam de caminhar sobre as águas. Mateus 14, 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Se você quiser manter o foco, você precisa se afastar dos seus companheiros de barco e entender que existem pessoas que também amam andar sobre as águas, existem pessoas que querem ver milagres acontecendo, existem pessoas que querem ver mover sobrenatural de Deus, existem pessoas que querem ver coisas tremendas acontecendo, são pessoas que amam andar sobre as águas. Os amigos do barco vão impedir você de sonhar, porque eles não sonham mais. Os amigos do barco vão impedir você de querer uma família melhor, uma vida melhor, não, porque eles não sonham isso mais. Para eles está bom do jeito que está, e azia, não quero nem saber, meu marido não acha ruim, minha mulher não acha ruim. Para eles está bom, irmão.
Mas aqueles que gostam de andar sobre as águas são aquelas pessoas que vão sempre dizer para você: olha, o que Deus tem para você, seus olhos não viram e nem seus ouvidos ouviram o que Deus ainda tem para a sua vida. Vamos andar sobre as águas. São essas pessoas, irmão. Pedro resolveu mudar de círculo. Pedro mudou seu ciclo e parou de andar com pessoas medrosas e passou a andar com aquele que anda sobre as águas, alguém chamado Jesus. Hoje, Deus está dizendo para você que em alguns momentos da vida é preciso se afastar das pessoas que ficam constantemente lembrando você do barco, constantemente lembrando você que ali era melhor, que não pode aventurar, que não pode fazer isso. Hoje Deus está falando para você se aproximar de pessoas que lembram você da sua missão, do seu objetivo. Se aproximar de pessoas que te jogam responsabilidade, sim. De pessoas que dizem para você: você não disse que ia perseguir isso, você não disse que ia perseverar nisso, você não disse que ia vencer nisso, então vamos. Quando nos cercamos de pessoas que estão indo atrás de algo, irmão, pessoas divinamente ambiciosas, não há nenhum tipo de limitação para você. Você vai ver um buraco na sua frente, mas você tem certeza que você serve a um Deus maravilhoso. Você vai ver uma dificuldade na sua frente, você vai ter certeza que serve a um Deus tremendo, porque você está andando com pessoas que gostam de andar sobre as águas. Para aumentar o nosso foco, nós devemos nos aproximar de outras pessoas focadas, e pessoas focadas, e agora presta atenção nisso, principalmente você que veio do encontro. Pessoas focadas não se concentram em dramas desnecessários, em críticas destrutivas, conversas desgastantes, pessoas pessimistas. Pessoas focadas se concentram em Deus, se concentram em si mesmas, nos seus futuros, nos seus objetivos. Pessoas focadas tiram o foco de outros indivíduos, porque você precisa estar perto de pessoas que te motivam, que te impulsionam, de pessoas que chegam para você e falam dos seus objetivos, dos seus sonhos, te incentivam a crescer, te incentivam a se superar. Afaste dos seus companheiros de barco. Quem é companheiro de barco? São pessoas medrosas, negativas, queixosas, passivas, apáticas, pessimistas. Seque-se de caminhantes da água, irmão. Líderes são aqueles que caminham sobre as águas. Líderes são aqueles que caminham sobre as águas e falam: olha, pode vir, porque o Deus que eu sirvo é esse. Líderes são essas pessoas. E eu e você precisamos aprender isso, irmão. É por isso que muitas vezes na igreja, essa experiência eu tenho há muito tempo, irmão. Tem pessoas que de repente estão caminhando com você, e isso serve para a sua vida. Pessoas estão caminhando lado a lado com você, amizade e tudo mais, e num certo momento da vida eles resolvem quebrar para um lado. Eles resolvem que eles querem viver uma outra história, seguir uma outra caminhada. Eu sempre falo isso aqui: eu vou continuar na direção do propósito que Deus tem para a minha vida. Continuo sendo seu amigo. Tem gente que fala: nossa, mas o pastor, a gente sai da igreja, o pastor nem liga mais, a gente sai da igreja, parece que o pastor não conhece a gente mais. E aí às vezes eu tenho que responder: eu continuo te conhecendo, mas a minha agenda é diferente da sua. A minha agenda é diferente da sua. Eu preciso continuar a minha caminhada, eu preciso continuar o que Deus me pediu para fazer. Eu não posso me desviar, eu não posso te acompanhar. A tua agenda de vida agora é outra. Entenda isso, irmão. Entenda isso na sua vida, senão você vai ficar quebrando para a direita, quebrando para a esquerda, acompanhando um, acompanhando o outro, acompanhando um, acompanhando o outro, e no final das contas você não chegou onde Deus tem para você. Existem momentos de andar juntos, e existem momentos de deixar ir. Número 4, não olhe para os seus ventos e ondas. Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. As pessoas focadas são aquelas também que sabem onde não devem focar. Eu sempre digo: quando você não sabe o que você quer, você tem que saber pelo menos o que você não quer na vida. Quando você não tem certeza do que você quer, comece a olhar o que você não quer.
eu não sei se eu quero isso. Não, mas isso eu não quero. Isso aqui eu tenho certeza que eu não quero. As pessoas que têm foco sabem onde eles não podem focar. Uma das coisas em que você não deve focar são nos ventos da vida. São nas dificuldades da vida, nas questões da vida. Você não pode se concentrar nas suas oposições, nos seus obstáculos, nos seus desafios, porque quando você começar a se concentrar nas questões que estão no seu caminho, você vai cair numa coisa chamada pânico. E quando o pânico vem, você não pensa, você não raciocina, você não vê saída, você não consegue confiar, você entra em pânico, você buga. Você entra em pânico por quê? Porque você olhou para o obstáculo, você olhou para a luta, você olhou para a oposição, deixou de olhar para onde você quer chegar, deixou de olhar para o Deus que pôs o sonho no seu coração. E aí você se ocupou ali, e aí vem o pânico, irmão, porque eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, isso me abalou, isso mexeu comigo, isso acabou comigo. O pânico é o pior inimigo de quem quer vencer, irmão. É o pânico. Você se desespera, você estressa. E Pedro começou a entrar em pânico. Ele começou a entrar em pânico quando ele viu ali os ventos violentos, ele começou a afundar. E o pânico sempre vai te levar ao perigo, irmão. Satanás colocou Pedro aonde Satanás queria, na posição que ele queria. Pedro estava afundando. Guarda isso, irmão. Satanás foi capaz de desfocar Pedro. Satanás quer desfocar você o tempo todo. Ele quer tirar o teu foco o tempo todo. Ele quer distrair você o tempo todo. Quando você desfoca, você afunda. Quando você perde o foco, você fica perdido. Quando você perde o foco, você entra em pânico. Quando você perde o foco, você perde a bússola da tua vida. Quando você perde o foco, você não sabe mais pelo que está sofrendo, pelo que está lutando, onde quer chegar, se está valendo a pena, se não está valendo a pena. Você afunda. E o diabo quer que você tire o foco dos seus objetivos, dos seus planos, e que você coloque o foco nos seus problemas, nas suas insuficiências, na perseguição que você está sofrendo, ao invés de focar naquele que te chamou. Se você continuar assim, se você continuar conversando só de dívida, só de problema, só de luta, só de fofoca, só disso, só daquilo, você vai afundar, irmão. Você vai afundar, porque você vai perder o objetivo da sua vida. Você não sabe que toda aquela luta é passageira. Deus vai te levar através dela, Deus vai te fazer caminhar através, é o mesmo Deus, que Ele abre portas, fecha portas, abre o mar vermelho, é o mesmo Deus que se precisar Ele manda maná do céu, se precisar Ele faz água fluir da rocha, é o mesmo Deus, irmão. Mas não, o diabo não quer que você pense assim, o diabo quer que você pense naquela luta, naquele problema, naquela situação, e que você entre em pânico. Então, eu sei que você tem lutas na sua vida, mas comece a entender que essas lutas não podem ser maiores que o objetivo que você tem, onde você quer chegar, o que você quer realizar na sua vida. Isso nos leva para o requisito número 5. Siga aquele que te chamou. Eu não sei quem você está seguindo hoje. Já falei que as pessoas que têm foco não fazem coisas boas, fazem coisas certas. Por isso que aqui, às vezes algumas pessoas falam muito quando eu falo assim, pastor não tem amigo. Pastor tem pessoas chegadas. Essa história de que amigo cai comigo no buraco, com o pastor, não funciona assim não. Se você for para o buraco, você pode ir, irmão. Vou continuar a minha caminhada. É por isso que às vezes a gente precisa lidar com isso. Você na tua vida é assim, teus amigos de trabalho, as pessoas de influência. Siga aquele que te chamou. Mateus 14:31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se você quiser manter o seu foco, você precisa manter os olhos naquele que te chamou, e o nome daquele que te chamou é Jesus, o nome de quem pôs sonho no seu coração de novo é Jesus. Jesus foi quem chamou Pedro,
Pedro tirou os olhos daquele que havia chamado, e ele se concentrou na crise, e ele começa a afundar, e você hoje tem que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai olhar para Jesus, ou vai olhar para a sua crise. Ou você vai olhar para aquele que te chamou, ou você vai continuar olhando para o seu problema. Ou você vai olhar para aquele que te chamou, você vai continuar se concentrando nos seus obstáculos, os obstáculos da sua vida. Você vai se concentrar, você vai colocar a sua visão ou no foco de Deus, ou no caos que está ao teu redor. Para quem você vai dar o seu foco? Para o autor e consumador da sua fé, ou para as lutas que ainda estão na sua vida? Enquanto Pedro afundava, Jesus veio e resgatou Pedro. Deus está dizendo que existem amigos verdadeiros que vão te resgatar. Mas quando eles te resgatarem, eles vão te resgatar para a visão que Deus te deu. Eles vão te levantar de novo para dizer para você: Deus ainda tem plano para você, não abre mão disso. Deus ainda tem uma história linda para você. Independente se vai ser assim, se vai ser assado, se vai ser com tal pessoa, se não vai ser com tal pessoa, independente do que vai ser, Deus tem um plano lindo para você. Não se esqueça disso, irmão. A Escritura diz que quando eles voltaram para o barco, o vento cessou. Não preciso pedir para ler, todo mundo sabe disso. O inimigo tentou usar o vento para distrair Pedro e funcionou. Fez com que ele afundasse, e depois que Jesus o resgata, ele volta para o barco. O diabo quer usar todos os ventos contra a sua vida, para fazer você sair do jogo e desistir de ser um vencedor. Ele quer que você volte para o barco. Para com essa história de andar sobre as águas. Desista, desanime, abre mão dos seus sonhos. Não é para você, não é o tempo de Deus. Não fica sofrendo, não insista. Sai do jogo. Desista de ser vencedor. Paulo, para não falar só de Pedro, Paulo também se concentrou muito no seu futuro, para evitar a distração, irmão. Você já parou para ouvir como é que é ouvido de pastor? Já parou para pensar como é que é ouvido? Eu ouço tantas coisas. O meu foco é cuidar da igreja, esse é o meu foco. E aí eu ouço coisas que eu tenho que dizer: deixa para lá. Minha esposa, às vezes a gente conversa coisa, e algumas coisas eu só falo assim para ela: Quando eu falo estou dizendo que isso não tem nada a ver com o meu foco. Eu ouvi, mas não vou me ocupar daquilo. Porque não tem a ver com o meu foco, não tem a ver com aquilo que eu tenho para a minha vida, não tem a ver com o que eu quero para a minha vida. E você precisa entender isso, irmão. Em vez de você ficar comprando tudo enquanto é briga, em vez de você estar indo atrás de tudo enquanto é coisa, em vez de estar tirando tudo em qualquer satisfação, em vez da língua de qualquer um, tem gente que sabe: pastor, fulano está em tal lugar falando mal da igreja. Eu falo: Meu foco é essa igreja. Eu tenho que cuidar de você que está aqui. Eu não tenho que cuidar de quem já está em outro lugar. Ele tem a opinião dele, beleza, show de bola, tem direito de ter a opinião que ele quiser. Toda vez que chega para mim, eu falo: Vai aprendendo, irmão. Porque tem algumas coisas na sua casa que você também vai dizer e vai ter que caminhar. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você precisa aprender. Se você quiser estar focado, você tem que aprender que tudo que prende a tua atenção te domina. Tudo que prende a tua atenção te domina. Bate um papinho com a tua esposa, com o teu marido. Tem conta para pagar amanhã? Tem sim. Mas você vai dormir hoje? Nossa, amanhã tem conta para pagar. Você vai dormir amanhã? Nossa, tem conta para pagar. Você vai dormir depois de amanhã? Nossa, tem conta para pagar. O mês inteiro, se deixar um gravador na sua casa, é assim: nossa, tem conta para pagar. Nossa, tem não sei o que para fazer. Nossa, tem mais não sei o que.
E hoje Deus dizendo para você, aquilo que prende a tua atenção domina você. E enquanto você estiver focado, o foco vai levar o seu homem interior a trabalhar consciente e inconscientemente para alcançar o seu objetivo. Tem um ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está. Minha esposa escuta muito isso. Tem conta para pagar amanhã? Aham. Agora é hora de dormir. Vamos assistir um filme. Amanhã tem conta para pagar? Aham. Sabe por quê, irmão? Aquilo que conseguir prender a minha atenção vai me dominar. Aquilo que prende a minha atenção me domina. Aquilo que prende a tua atenção te domina. Não estou dizendo para você não correr atrás. Não estou dizendo isso não, irmão. Só estou dizendo que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Também há tempo de se preocupar, mas há tempo de se alegrar. Entenda isso. Se você quer proteger o seu foco, você deve observar o que você ouve, vê e medita, porque você é o porteiro da tua vida. É você o porteiro da tua vida. Você vai permitir que entre no teu coração, na tua vida, o que você quiser deixar para roubar seu foco muitas vezes. Mantenha as pessoas certas ao teu redor. Permita apenas relacionamentos que aumentem o seu foco na sua tarefa, porque as pessoas erradas destroem seu foco. Sansão soube o que é isso. Um relacionamento errado destruiu a vida de Sansão. Pessoas erradas destroem seu foco, desviam seu foco. Quando as pessoas erradas saírem da tua vida, porque às vezes Deus responde orações tirando algumas pessoas da vida da gente, irmão. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, você vai perceber que um monte de coisa errada que estava acontecendo também vai parar de acontecer. E a vida vai começar a entrar no eixo. E aí você fala assim, ai, mas eu tenho tanta saudade. Ai, meu Deus, estou morrendo de saudade. E Deus falando, eu não tirei só alguém da tua vida. Eu tirei quem estava atrapalhando a tua vida, trazendo só problemas para a sua vida, só confusão para a sua vida. Porque pessoas erradas atrasam sua vida. O diabo, na tentativa de quebrar seu foco, distrair você, ele vai também tentar introduzir na sua vida uma pessoa errada. E quando essa pessoa conseguir entrar na tua vida, ele diminui a sua caminhada, o seu ritmo, a sua velocidade, ele tira o seu foco, ele desvia você. Essas pessoas, elas virão para dizer e falar para você coisas desnecessárias, que não vão melhorar em nada a tua vida, que não vão acrescentar em nada na tua vida, mas Deus não quer isso, e Deus se encarrega de fazer com que essas pessoas tomem uma estrada diferente da sua. E o dia que elas tomarem uma estrada diferente da sua, continua na tua caminhada, irmão. Aqui tem muita gente que adora, né, buscar o perdido, trazer para a igreja. Vamos voltar para a igreja. Tem um irmãozinho que um dia eu tive que falar isso, ó. Tem algumas pessoas, deixa Deus tratar elas primeiro. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer lá primeiro. Porque se você não esperar Deus tratá-la primeiro, você vai trazer, vai colocar aqui, vai se sentir responsável por ela, e você vai perder o seu foco. Você vai perder a tua caminhada, a tua história, você vai diminuir o teu ritmo. A chave para o sucesso extraordinário se chama foco. O que você está fazendo na sua vida agora pode ser até bom, irmão. Mas me responde uma coisa: é a coisa certa? Ou só é a coisa boa? Assuma a responsabilidade pessoal, porque é o foco que faz a diferença na sua vida. A sua vida está nas suas mãos. Se você tiver foco, você terá um futuro promissor com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Talvez nessa palavrinha de hoje você conseguiu ver um pouquinho da sua vida. Você tem muita dificuldade para manter foco. O diabo consegue distrair você muito facilmente.
Basta um probleminha aqui, uma fofoquinha ali, uma outra coisinha ali, outra coisinha lá, e você vai o tempo todo olhando para as frutas podres na beira da estrada, esquecendo que a tua caminhada é em frente. E aí você para ver uma coisa, e você acaba se descobrindo como esse tigre, que estava morrendo de fome, sentiu o cheiro da primeira caça, mas de repente cruzou o caminho dele um outro animal, e ele desvia e vai perseguir o outro animal, ele está perseguindo outro animal, e aí cruza um outro, e ele desvia e vai procurar o outro, e no final ele termina sem janta. Hoje Deus está dizendo para você, você precisa se concentrar mais, você precisa focar mais. Você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, você não vai conseguir fazer todo mundo amar você e gostar de você, vai ser impossível. Você nunca vai conseguir fazer todo mundo estar bem com você, para com isso, por favor. Continua a tua história, você tem um objetivo claro, mas você continua afundando. Você talvez até saiba onde quer chegar, mas você continua afundando, patinando na vida. Se você tem lidado com distrações, você deve seguir esses princípios simples que nós aprendemos aqui hoje, que vão te ajudar a manter o foco, e peça ao Senhor para fortalecer o seu foco, para que você não venha a afundar, para que o diabo não consiga distrair você com tanta facilidade mais, irmão. Mas para fazer isso, aconteça o que acontecer na sua vida, permaneça focado. Nesses 24 anos de ministério, eu falava de manhã, sabe quantas vezes eu deixei de pregar aqui, por problema de doença ou não? Nenhuma vez. São 24 anos, nem um dia. Mas não é porque o pastor tem uma saúde de ferro, não. Minha esposa lembra, quando a gente estava numa outra igreja, eu fazendo cirurgia da boca, toda cortada, eu atrás da divisória, Ministério de Louvor, estava lá fazendo louvor, eu com a dor danada, e ela ali orando por mim, e chegou na hora, terminou, eu naquela dor danada subi, fui pregar, a dor sumiu, acabei a pregação, desci, a dor voltou, irmão. Foco. Você precisa ter foco, o tempo todo na vida, irmão. O tempo todo na vida você precisa aprender a ser uma pessoa focada, para cumprir a sua visão, a sua missão, e aconteça o que acontecer, mantenha-se focado. Essa pregação, eu fui começar a fazer, ela era 2 horas da manhã, eu dei uma cochilada de 4h30 até 5 horas, às vezes a minha esposa fala assim, por que você não vai dormir enquanto a impressora está lá imprimindo? Porque eu já tive experiência de às vezes ir lá dar uma cochilada, e a impressora engole papel, trava, para, e na hora que eu volto, pronto, não tem nada para imprimir, e o meu foco é a igreja. Que Deus ajude você a manter seu foco, hoje, amanhã e sempre. Deixe seus olhos verem as coisas certas, deixe o seu ouvido ouvir as coisas certas, e o seu coração meditar nas coisas certas. Você vai conseguir, porque Deus hoje mandou essa palavra, porque Ele não quer que nada distraia você da sua soberana vocação de vencedor. Deus te chamou para não ser alguém que fica no barco, mas para andar sobre as águas, e para isso precisa foco o tempo todo. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.